Vamos estudar mais uma categoria de segurado obrigatório da Previdência Social, do Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Dessa vez, o trabalhador avulso. A Instrução Normativa 128 de 2022, no seu artigo 84, estabelece o seguinte: é considerado segurado obrigatório da Previdência Social na categoria de trabalhador avulso, portuário ou não portuário, conforme o inciso 6 do caput e parágrafo 7º, ambos do artigo 9º do RPS, Regulamento da Previdência Social, aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão, órgão gestor de mão de obras, nos termos da Lei 9.719, de 27 de novembro de 1998, e da Lei 12.815, de 2013, ou do sindicato da categoria, respectivamente. Duas características do trabalhador avulso. A primeira, ele não possui vínculo empregatício. Marcar aqui para vocês. Cadê minha caneta que não está funcionando? Ele não possui vínculo empregatício, sem vínculo empregatício. A outra característica do trabalhador avulso é essa intermediação obrigatória, ou do órgão, que é órgão gestor de mão de obra, ou do sindicato da categoria. O órgão, vamos adiantar, ele está ligado à atividade portuária. Tanto o órgão como o sindicato, eles possuem uma espécie de cadastro. Eles fazem o cadastramento dos trabalhadores e quando o órgão precisa, convoca esses trabalhadores que constam no seu cadastro para desempenharem atividades portuárias. Imagine que chega um navio com uma grande carga e essa carga tem que ser descarregada. O órgão, que é o que faz a intermediação, esse órgão que faz a intermediação, convoca os seus sindicalizados, vamos dizer assim, utilizar esse termo, né? Como diz aqui, né? Sindicalizado ou não, aqueles que estão lá cadastrados para a prestação daquele serviço. Os trabalhadores, eles não possuem vínculo empregatício. Uma vez realizado o serviço, o órgão paga aos trabalhadores e recolhe as contribuições devidas. Da mesma forma, desse entendimento deve ser aplicado ao sindicato da categoria. Não é um sindicato qualquer, não é um sindicato rural, é um sindicato da categoria, daquela categoria própria para o desenvolvimento de determinados serviços. Igualmente o sindicato tem o seu cadastro com os trabalhadores e, quando necessário, convoca esses trabalhadores para o desempenho de determinadas atividades. Então, duas características indispensáveis próprias do trabalhador avulso. Eles não têm vínculo empregatício e a intermediação é obrigatória, ou do órgão gestor de mão de obra, ou do sindicato da categoria. Aqui nós temos alguns exemplos de trabalhadores avulsos. O trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência, conserto de carga, vigilância de embarcação em bloco. São atividades próprias lá do porto. Também o trabalhador de estiva, de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. O trabalhador em alvarenga, em embarcação para carga e descarga de navios. O amarrador de embarcação, o ensacador de café, cacau, sal e similares. Aqui um mapa mental para você perceber, o trabalhador avulso, ele pode ser urbano ou rural. Uma característica indispensável
sem vínculo empregatício. Ele pode ser sindicalizado ou não. Por que sindicalizado ou não? Porque tanto o ógmo quanto o sindicato eles vão ter uma base com cadastros dos seus prestadores de serviços. Notem que eles não são empregados. O trabalhador avulso não é empregado do ógmo, nem empregado do sindicato. São prestadores de serviços. Então, imagina que o ógmo ou o sindicato ele precise de uma mão de obra maior do que aquela disponível no cadastro. Eles têm liberdade para convocar pessoas e assim completar a sua necessidade de mão de obra. Por isso, está aí sindicalizado ou não. A intermediação é obrigatória. Essa intermediação é obrigatória para que esse prestador de serviço seja considerado trabalhador avulso. Se não houver essa intermediação, ele pode ser qualquer outra coisa, menos trabalhador avulso. Então, essa intermediação é obrigatória. Perceba que o ógmo está ligado a atividades portuárias, a atividade do porto. Já o sindicato está ligado a outras atividades diferentes da atividade portuária. Aqui é o conceito do ógmo. O ógmo é a entidade civil de utilidade pública sem fins lucrativos, constituída pelos operadores portuários, em conformidade com a Lei 12.815 de 2013, tendo por finalidade administrar o fornecimento de mão de obra. Essa é a finalidade do ógmo, administrar o fornecimento de mão de obra do trabalhador avulso portuário. É uma entidade civil de utilidade pública sem fins lucrativos. O parágrafo 1º, nós estamos estudando a IN, diz assim: o trabalhador avulso portuário é aquele que registrado ou cadastrado no ógmo. Perceba que esse trabalhador está cadastrado lá no banco de dados, sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do ógmo, nos termos da Lei 9.719 de 1998 e da Lei 12.815 de 2013. Ele presta serviço de atividade portuária, de capatazia, estiva, conferência de carga, conserto de carga, bloco e vigilância de embarcações, a diversos operadores portuários, sempre com a intermediação do ógmo, na área dos portos organizados ou de instalações portuárias de uso privativo. Perceba, o ógmo ele está estritamente ligado às atividades do porto. Já o trabalhador avulso não portuário é aquele que presta serviço com a intermediação do sindicato da categoria. Perceba que o sindicato ele já está ligado a atividades diversas, outras atividades, por isso que é chamado trabalhador avulso não portuário. Também aqui a característica de não haver um vínculo, não há um vínculo empregatício. Então não podemos chamar o trabalhador avulso de empregado. O trabalhador avulso, repito, não é empregado do ógmo e também não é empregado do sindicato. Veja, agora uma curiosidade. Distingue-se o trabalhador avulso do eventual, porque o primeiro, ou seja, o trabalhador avulso, tem todos os direitos previstos na legislação trabalhista, enquanto o eventual só tem direito ao preço avançado no contrato e à multa pelo inadimplemento do pacto, quando estabelecido entre as partes. O trabalhador avulso, ele presta serviço por intermediação e ele tem todos os direitos trabalhistas previstos em lei. O eventual não, o eventual é aquele que faz um acordo para prestar um serviço, um acordo por tempo determinado, não possui intermediação e o eventual é quem fica responsável pelo próprio recolhimento. De acordo com a Constituição Federal de 88, em seu artigo 7º, inciso 34, o trabalhador avulso foi igualado ao trabalhador com vínculo empregatício. Igualado
quanto aos direitos, né? Quanto aos direitos trabalhistas. Não que o trabalhador avulso seja um empregado comum, como nós costumamos dizer. Aqui, outra espécie de trabalhador avulso, mas veja que esse aqui é sindicalizado. É o não portuário. É um trabalhador avulso prestando serviço aqui na colheita de laranja. Uma questão para ver se a gente entendeu até agora o assunto. Questão da VUNESP, Prefeitura de Jundiaí, ano passado, 2021. As atividades de movimentação de mercadorias em geral, desenvolvidas em áreas urbanas ou rurais, podem ser desempenhadas por trabalhadores eventuais intermediados pelo órgão. Não. Aqui a gente já vê que a questão está errada. Trabalhadores eventuais não são objetos ou não fazem parte do cadastro do órgão gestor de mão de obra. Letra B diz, trabalhadores avulsos intermediados obrigatoriamente pelo sindicato da categoria. Sim, nós sabemos que o trabalhador avulso pode ser intermediado pelo órgão ou pelo sindicato da categoria, e a intermediação é obrigatória. Letra B está correta. Letra C diz, empregados ou trabalhadores avulsos, todos intermediados pelo órgão gestor de mão de obra. A questão está errada, sabemos que o órgão gestor de mão de obra, o órgão, não trabalha com empregados nem trabalhadores eventuais. Empregados ou trabalhadores avulsos, todos intermediados pelo órgão gestor de mão de obra ou pelo sindicato da categoria. Não, órgão gestor de mão de obra e sindicato não intermediam empregados, né? Não fazem essa intermediação. Letra E diz assim, empregados, trabalhadores avulsos ou trabalhadores eventuais, todos contratados diretamente pelo tomador de serviços. Não, aqui, trabalhadores avulsos, eles são contratados pelo órgão ou pelo sindicato da categoria. Empregado, ele possui um vínculo próprio, né? Empregado possui um vínculo próprio com empresas. Resposta da questão letra B. Mais uma questão diz assim, analise as assertivas a seguir, julgando-as em verdadeiras ou falsas. O obreiro, chamado eventual, corresponde à modalidade de trabalhador avulso. Aqui a gente já para, né? Para por aqui. O obreiro, ele não é trabalhador avulso. O obreiro é alguém que trabalha na construção civil, né, em obras. Então, essa primeira resposta, primeira assertiva, está errada. A segunda diz assim, a principal distinção percebida entre o trabalhador avulso e o trabalhador eventual, entretanto, é a circunstância de sua força de trabalho ser ofertada num mercado específico em que atua, por meio de uma entidade intermediária. Sim, isso de fato a principal distinção entre o trabalhador avulso e o trabalhador eventual. O trabalhador avulso ele atua no mercado específico, no caso do órgão, a região portuária, e ele tem intermediação obrigatória, da mesma forma que o trabalhador sindicalizado tem o seu sindicato da categoria, ele tem essa intermediação do sindicato e tem uma área específica onde ele trabalha. A segunda assertiva está correta. A terceira diz, categoria avulsa portuária abrange fundamentalmente os trabalhadores da orla marítima e portuária, tais como, entre outros, operadores de carga e descarga, conferentes e conservadores de carga e descarga, arrumadores e ensacadores de mercadorias e amarradores. Essa terceira também está correta, é isso mesmo, né? A categoria avulsa portuária exerce essas atividades na orla marítima e portuária. Então, a questão correta é a resposta correta é a C. 2 e 3 são verdadeiras.
Agora passemos ao contribuinte individual. Estudamos, vimos o que é o trabalhador avulso. Você não pode esquecer o trabalhador avulso. Obrigatoriamente ele possui intermediação e não tem vínculo empregatício. Agora vamos ao contribuinte individual. Primeiro vamos fazer uma distinção entre empregado e contribuinte individual. O empregado ele possui algumas características. Ele deve ser pessoa física, não pode ser pessoa jurídica, jamais. O trabalho é personalíssimo, a própria pessoa deve exercer a atividade lá na empresa ou atividades vinculadas à empresa. O trabalho é não eventual, ou seja, ele tem horário a cumprir, ele tem os dias que devem ser cumpridos. Quarta característica é a onerosidade. Ele recebe salário, sem dúvida, e o salário é pactuado ou acordado, diríamos assim. O empregado pode pagar por mês, pode pagar por quinzena. Isso pode, contanto que seja aquele valor ajustado. E a quinta é a subordinação. O empregado ele é subordinado. Essa subordinação nós não encontramos no contribuinte individual. Se existir alguma subordinação no contribuinte ou do contribuinte individual, é uma subordinação sempre relativa, jamais absoluta, relativa. O contribuinte individual antigamente era chamado de autônomo, porque ele possuía autonomia. Mudou-se apenas o nome, a nomenclatura, ele continua com sua autonomia. Então não há uma subordinação. Se houver alguma espécie de subordinação, será relativa, jamais absoluta. Jamais absoluta. Outra coisa, o contribuinte individual, ele pode trabalhar eventualmente, diferentemente do empregado. O empregado, o trabalho dele é não eventual. Ele faz um trabalho não eventual, o empregado. Já o contribuinte pode trabalhar eventualmente. Ele trabalha por conta própria. Ele trabalha por conta própria. Eu dou, por exemplo, uma cabeleireira. A cabeleireira, se ela num dia disser bem assim, hoje eu não vou trabalhar, vou deixar fechado meu salão, ela deixa. Ela não está subordinada a ninguém. Se ela disser só vou trabalhar 3 dias por semana, ela trabalha. A responsabilidade é dela. Se ela disser eu vou trabalhar por agendamento, ela trabalha por agendamento. Ela tem essa liberdade, essa autonomia. O empregado não. O empregado não pode chegar, depois de contratado, assinado carteira, dizer ao patrão eu só vou trabalhar 3 dias por semana. Se o patrão for muito bom, vai fazer um ajuste no salário dele. Se o patrão perceber que a empresa vai ter um prejuízo com aquela história, simplesmente já dispensa o rapaz. Vamos testar aqui para ver se a gente entende a diferença entre empregado e contribuinte individual. Nós já vimos isso aqui. Ó. Eu retirei do regulamento e também retirei incisos da IN, para a gente fazer aqui uma distinção. O bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa em desacordo com a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, ele é empregado ou contribuinte individual. Se o bolsista e o estagiário eles prestam serviço em desacordo, eles serão empregados. Certo? Opa, essa caneta está ruim, mas você entendeu. Agora, se for de acordo com a lei, ele não será contribuinte individual. Ele será, se quiser, contribuinte facultativo. Aí ele é facultada a opção, facultado esse direito de vincular-se à Previdência e contribuir facultativamente, como segurado facultativo. Aqui, o ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, ele é empregado ou contribuinte individual. Aqui perceba, o ministro de confissão religiosa ele tem uma autonomia. Mesmo que ele esteja subordinado a um bispo, no caso um padre,
É uma subordinação relativa, não é absoluta. Por quê? Porque ele tem a autoridade dentro da sua paróquia. Dentro da sua paróquia. Assim como o bispo, existe hierarquicamente uma subordinação em relação ao Papa. Estou dando exemplo aqui, mas essa subordinação ela é relativa. Relativa em que sentido? O bispo ele tem autonomia dentro da sua diocese. Então, perceba, ele é um típico contribuinte individual. Todo membro de confissão religiosa ou membro de instituto de vida consagrada, ou seja, uma congregação, um mosteiro, uma ordem religiosa, são contribuintes individuais. O notário, o tabelião e o oficial de registro ou registrador, perceba que aqui são as pessoas que, digamos assim, são os donos do cartório. São os donos. Então, se eles são os donos, eles têm autonomia. Eles, se tiverem pessoas à sua disposição, aos seus serviços, eles são equiparados à empresa. E essas pessoas à sua disposição, trabalhando lá no âmbito do cartório, serão consideradas empregadas. Então, percebam que notário, tabelião, oficial de registro, registrador, têm autonomia, eles são os donos, eles mandam no pedaço. Logo, eles são contribuintes individuais. Essa questão, esse segundo caso aqui, o brasileiro civil que trabalha para a União, nós já vimos isso. Trabalhou para a União, é empregado. Agora, se trabalhar para organismo internacional do qual o Brasil faça parte, será contribuinte individual, se não amparado pela legislação do país, ok? Sempre tem essa ressalva, se não for, o sujeito trabalhou no exterior, se ele não for amparado por uma legislação própria daquele país, então ele vai se vincular ao RGPS. Pode se vincular como empregado ou pode se vincular como contribuinte individual. No caso aqui, todas as vezes que for para a União, um brasileiro trabalhando para a União no exterior, ele é empregado. Se ele trabalhar para um organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo, se não for amparado esse trabalhador por uma legislação própria daquele país, ele será vinculado ao RGPS na categoria contribuinte individual. O servidor, já começa a dizer assim, o servidor titular de cargo efetivo. Veja, qualquer servidor público, ele é empregado. Qualquer servidor público, ele é empregado. Certo? Amparado ou não por regime próprio. Se ele for amparado pelo regime próprio, ele é empregado. Se ele não for amparado por regime próprio e for vinculado ao RGPS, ele é empregado da mesma forma. Qualquer servidor público de qualquer ente da federação, ele é empregado. Agora veja, o notário, nós vimos o notário, o titular de cartório, registrador, nós vimos aqui na questão anterior, o tabelião, oficial, eles são contribuintes individuais, porque eles mandam, eles mandam no pedaço, né? Eles têm autonomia. Já o escrevente e o auxiliar contratados, e ainda diz mais aqui, por titular de serviços notariais e de registros, esse titular de serviço notarial e de registro, esse é o contribuinte individual. Mas o escrevente e o auxiliar que foram contratados estão a serviço desses titulares. Logo, eles são empregados desses titulares. Os titulares são contribuintes individuais. Os titulares aqui, eles estão exercendo, ou melhor, eles estão como que equiparados à empresa em relação ao escrevente e ao auxiliar, contratados por eles. Ok? O síndico ou administrador eleito. O síndico ou administrador eleito. Aqui embaixo diz assim, que antigamente eles eram considerados facultativos.
segurado facultativo. Mas, a partir de 97, mais precisamente a partir de 6 de março de 97, eles já não são facultativos. Ora, se na época eles eram facultativos, eles não passaram a ser empregados, né? Eles passaram a categoria de contribuinte individual. Perceba que o síndico está prestando um serviço, o síndico ou o administrativo eleito. E ele possui uma certa autonomia. Essa característica da autonomia é própria do contribuinte individual. Veja que o síndico ele não tem aquilo que nós chamamos de subordinação. Ele presta um serviço a diversos. Esses diversos podem exigir dele alguma coisa, mas eles não estão, os síndicos ou administradores, não estão subordinados absolutamente, de forma absoluta, como um empregado. Inclusive, o síndico pode até fazer o seu horário. Ele vai lá um certo horário do dia, fica por lá. Se ele quiser sair, ele sai, vai resolver suas coisas. Ele tem uma certa liberdade. Aqui embaixo diz assim, ó, foi o que eu falei agora há pouco, o empregado de organismo oficial internacional. Veja que esse não é empregado da União, ele é empregado do organismo. Se ele não está coberto, diz aqui, salvo quando coberto por RPPS ou regime próprio de previdência ou um regime daquele país, se ele não estiver coberto, ele não será empregado no âmbito do RGPS. Veja que ele é empregado do organismo, mas em relação ao RGPS, ele não será empregado, não estará enquadrado na categoria de empregado, e sim na categoria de contribuinte individual. O médico residente ou o residente em área profissional da saúde. Veja, o médico, bem parecido com o síndico, ele possui autonomia, mesmo que não seja uma autonomia absoluta, mas ele possui essa autonomia. Ele está ali prestando um serviço. Ele pode até prestar um serviço de caráter eventual. E já o empregado, você perceba que o serviço dele é não eventual. O médico possui essa autonomia. O médico residente ou o residente em área profissional da saúde, contratados na forma dessa lei aí, 6.932, com uma nova redação dada pela lei 12.514 e a lei 11.129. Então, esse médico residente, ele vai ser enquadrado também como contribuinte individual, ok? Esse trabalhador rural, eu chamo a atenção para esse 14A, né? Eu brinquei em sala dizendo que tem aquela história do 14 bis, mas esse não é 14 bis, é o 14A. Lembra do 14A e lembra dessa data aqui antiga, da época do Pró-Rural, né? A criação do Pró-Rural, Programa de Assistência ao Trabalhador Rural. Esse trabalhador contratado por produtor rural, pessoa física, por pequeno prazo, esse trabalhador aqui, para o exercício de atividade de natureza temporária, na forma do artigo 14A, eu lembro a você esse 14A, foca nesse 14A. Ele vai ser considerado, esse trabalhador, um empregado, ok? Foca aí no 14A, não esqueça esse 14A, porque esse 14A é o que vai te dar um pontinho lá na prova. Tudo bem?